Muito bom dia para você. Hoje é dia 18 de novembro de 2024. E a palavra do Senhor, a liturgia, ela nos traz hoje lá do Evangelho de São Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, mas gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus, como eu sempre digo, ela é viva e você pode ler ela milhões e milhões de vezes e o Senhor, ele sempre te dirá algo novo, uma emoção nova, uma mensagem para você nesse dia. E aí quando eu vi a liturgia de hoje e sobre esse evangelho, é uma passagem bastante conhecida, com certeza todo mundo já ouviu falar do cego de Jericó, que era a cidade onde Jesus estava entrando, e ele ouve o barulho da multidão, ouve provavelmente um burburinho ali, e aí ele fala: olha, está acontecendo alguma coisa, mas ele não podia ver. E ele então pergunta ao povo: mas o que está acontecendo, esse barulho todo? E aí eles dizem: Jesus de Nazareno está passando. E provavelmente aquele cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele não podia ver, humanamente não havia o que pudesse ser feito. Mas ele já devia ter ouvido que ele começou a gritar então por Jesus, para que Jesus fizesse algo. E esse grito dele era um grito de que sabia que estava clamando por algo maior, por alguém que podia fazer o impossível. E aí ele começa a gritar e ele fala: oh, não grita não, você está incomodando. Mas ele grita ainda mais forte ainda quando dizem isso. E aí ele continua gritando e Jesus fala: tragam ele. E Jesus faz aquela clássica pergunta, né? Vê uma pessoa cega e Jesus pergunta o quê? O que queres que eu te faça? E aquele cego então, que eu veja de novo. Mas veja bem, hoje muito o Senhor tocava no meu coração quando eu li essa passagem, que eu já ouvi várias vezes, já li várias vezes. Ele gritou por Jesus. No meio da multidão, ainda que os seus olhos estivessem cegos e ele não pudesse saber para que direção que ele deveria gritar, ele não parou ali. Ele buscou alguém que ele sabia que podia fazer o impossível. E no meio de toda aquela multidão, que inclusive ele perguntou o que estava acontecendo por causa do burburinho, ele então, Jesus, escuta o grito daquele cego. Porque quando a gente se coloca com esperança no Senhor, a gente se põe a suplicar, a gente se põe a clamar, o Senhor, ele nos escuta. Às vezes a gente fala: nossa, está demorando, Deus não está me ouvindo. Deus escuta a oração de outros, mas a minha não. Ah, não, Deus não vai gastar tempo comigo, com as coisas que eu estou pedindo. Mas, meu irmão, Jesus escutou o grito daquele homem. No meio de uma multidão, Jesus escutou o grito daquele cego. E aí quando ele chega, ele pergunta para ele: mas você quer que eu te faça o quê? Parece uma pergunta muito boba, né? Até idiota pra gente não dizer de outra forma. Sou cego, Senhor, o que eu posso querer? Mas que eu veja de novo. E esse ver de novo era um ver que traria liberdade para ele. Liberdade de ir e vir, liberdade de ver o que estava acontecendo, de não depender de outro, de sair daquela condição de dependência. E ali, quando ele coloca a sua esperança em Jesus, Jesus o ouve e ele tem o seu pedido atendido. Para você que começou a esmorecer na sua oração, porque você diz: não, Deus tem
tem muito pedido no mundo, Deus não vai parar para ouvir o meu pedido. Ou eu não sou merecedora, Deus não vai me ouvir. Grite, meu irmão. Tenha a mesma ousadia daquele cego. Tenhamos a mesma ousadia daquele cego. De gritar para aquele que tudo pode. De gritar para aquele que traz de volta a esperança ao nosso coração e que traz principalmente a liberdade. Jesus não apenas devolveu a visão daquele homem, mas Jesus trouxe de volta a liberdade daquele homem. E na sua liberdade, então, depois de curado, ele fez o quê? Deu glória a Deus. Que nós sejamos aquele que, mesmo no barulho da multidão, não sabendo para qual lado olhar, que a gente faça o que aquele cego fez. Eu não sei para qual direção, mas eu vou gritar o nome de Jesus. Eu vou pedir que ele olhe para mim. O Senhor já olha sempre. Mas na nossa liberdade vamos dizer, eu quero que o Senhor olhe para mim, Senhor. Olha para a minha causa, Jesus. E Jesus, com certeza, eu fico imaginando Jesus, a gente gritando, ele respondendo, vem, chega, traga. Né? Se for os irmãos que precisam te levar de volta para a igreja, traga. E Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? E aí você dizendo para Jesus o que você deseja que ele faça. E aí Jesus, ele vai sempre além, fazendo uma cura de dentro para fora. Que ele disse para aquele homem, a tua fé te salvou. Mesmo contra todas as possibilidades, por mais improvável que fosse que eu te ouvisse no meio da multidão, por mais improvável que fosse que eu talvez estivesse perto realmente de você, mas você continuou gritando, e mesmo quando te mandaram calar a boca, você continuou gritando. E então, meu irmão, mesmo quando disserem que Deus não vai ouvir a sua oração, continue gritando. Mesmo quando tiver muito tempo e você mesmo achar que o Senhor não está ouvindo, continue gritando. Apenas não pare de gritar. E na hora que Ele olhar para cada um de nós, que a gente peça de fato aquilo que a gente necessita. Aquele cego, ele não pediu nada além. Ele pediu aquilo que ele precisava. E o Senhor, na sua generosidade, ele faz o macro. A gente vai lá e pede para Jesus o micro e ele faz o macro. Então, que a gente tenha essa confiança no Senhor. Não sei há quanto tempo você está orando, mas Deus tem ouvido o seu grito. E pode ter certeza, meu irmão, que a sua fé não vai ficar desonrada. Que a sua confiança nele não vai ficar decepcionada. Às vezes ele não fará aquilo que a gente pede, se a gente não souber pedir, mas ele vai fazer aquilo que for melhor e aquilo que nos liberta verdadeiramente. Que o Espírito Santo de Deus seja sempre a nossa luz e que nós gritemos sempre para aquele que tudo pode. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que Deus abençoe.